Vamos lá, pessoal. É dessa maneira que a gente vai estar pegando movimentações assertivas, usando um operacional diferente do que eu venho trazendo aqui, voltado para compras no mercado de Forex, né? Pensando assim em operações mais longas, como swing trade, position trade. Vou estar trazendo para vocês aqui uma maneira da gente estar conseguindo pegar essas operações sem ficar olhando para a tela constantemente. Então, pessoal, a partir desse ponto aqui, a gente tem que fazer uma sequência, né? Um checklist de operacional para a gente conseguir achar aqui boas oportunidades. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que estar buscando dentro de uma análise de contexto para conseguir achar boas oportunidades? Liquidez. É o primeiro ponto que a gente tem que estar observando. É ver se tem alguma liquidez no gráfico, tentar achar alguma coisa que indique para a gente um possível controle comprador ou vendedor do preço, né? Como que a gente pode estar achando esse controle? Primeiro, dando uma olhada na tendência, tira o zoom do gráfico bastante, né? Nesse caso eu estou aqui no 1 hora. A gente tira bastante o zoom do gráfico e analisa a tendência. Então, 1 hora, 4 horas, ó, a gente consegue ver em detalhes que o preço ele tá sim em uma tendência de alta há um bom tempo, né? Ele vem se esticando, gerando esses movimentos corretivos aqui, ó, de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Esses movimentos são BOS, certo? E por meio dessa movimentação, a gente consegue estar observando pontos de interesse do preço, que são as zonas de liquidez, seja uma zona de liquidez abaixo de fundos, né? Como a gente pode ver aqui no movimento de BOS, que é as liquidez padrões, ou a gente pode encontrar até mesmo zonas líquidas, que são zonas de interesse institucional. Então a gente tem ali POIs, que são zonas de demanda ou zonas de oferta. Então, dando um zoom aqui no gráfico, logo no 4 horas mesmo, a gente consegue identificar bastante dessas zonas, ó. Então o preço vem, faz 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos, ó. Aqui acaba que não girou, mas ele gera nesse contexto maior, 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos. Então a gente tem aqui uma zona de demanda nessa região. Essas zonas de demanda em tempos gráficos maiores costumam ser order blocks, né? Order blocks são blocos de ordens, né, institucional, onde gera ali um certo controle daquela tendência. E como que a gente vai encontrar esse order block? Bom, pessoal, primeiro, um order block ele costuma geralmente ficar localizado nos fundos de uma movimentação de impulsão, correção e impulsão. Como que isso seria feito? Então aqui a gente tem o nosso movimento de continuidade alta, esse movimento de BOS, certo? E bem aqui, ó, dá pra ver a gente esse bloquinho preto. É exatamente esse bloquinho preto que a gente vai chamar de order block. Esse bloco, ele pode ser localizado com as seguintes características. Ele é um bloco, o último bloco da correção que gera uma impulsão. E essa impulsão ele tem que ter ali um fator que chama F Fair Value Gap, né? Então é o nosso movimento que indica para a gente uma ineficiência do preço naquela região. Então ele gera aqui essa ineficiência, que é basicamente esse espaço entre um pavio e outro. Essa ineficiência ela acaba validando o nosso bloco, de criando mais força ainda para esse movimento. Outro ponto positivo é essa barra verde aqui de impulsão muito forte. Para vendas é a mesma coisa, tá, pessoal? Mas quando ele mostra interesse nesse movimento, acaba que valida melhor ainda essa movimentação. Então, quando ele gera essa ineficiência e gera um bloco forte em um ponto de contexto, né, que seria aqui um ponto de correção, o preço faz 1, 2 e a tendência é ele fazer 3. Logo, também lembrando que ele está dentro de uma zona de demanda, que é esse POI anterior, formado por essa movimentação 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Isso valida para a gente aqui uma oportunidade muito boa para compras nesse movimento. E é exatamente o que o preço acontece, né? Então ele vai lá, captura, né, vem absorvendo a liquidez dessas zonas de demanda, né? Lembrando que uma liquidez de uma zona de demanda de um POI, ela é composta da seguinte maneira: durante essa pernada de baixa, várias ordens de venda vão sendo instauradas. E quando falta ordens de venda mais abaixo, o preço tem uma reação natural de alta, né? Quando o mercado entra. Então, se faltou oferta, que são as vendas, a demanda entra em primeiro plano. Então, essa alta aqui é devido à falta de vendas abaixo desse nível. E aí ele cria uma zona com muitas ordens de vendas carregadas. Quando o preço volta para absorver as ordens de venda, acontece a mesma coisa aqui. Então ele absorve as ordens de venda e o preço movimenta para cima. E é dessa maneira que a gente vai estar pegando trades. Como que a gente vai estar montando uma posição aqui agora? Bom, basicamente, como vocês já devem ter percebido, ele virou aqui um choque, né? Que é esse movimento. 1, 2, 3, quebra topos e quebra. Uh, ele vem, ele quebra topos e volta para testar para gerar um bom desenvolvimento. Só que se a gente desconsiderar o choque e levar em consideração só o contexto do order block, fica muito válido pensando no contexto de impulsão de alta mesmo, né? Que o preço já vem gerando.
Então, qual que é a análise por trás disso tudo? A gente está pegando uma análise que vai dar uma continuidade de tendência, né? Então, ele já vem numa tendência de alta e quando a gente pega trades a favor da tendência, querendo ou não, ele cria ali uma certa maior probabilidade de seguir esse movimento, afinal, tendência é exatamente isso que significa, né? Então, uma tendência de alta significa que o preço tende a ir mais alto. Então, pegar movimentações de compras em uma tendência de alta acaba sendo mais favorável. E aí, pessoal, para não enrolar muito, consequentemente, quando o preço ele volta para testar aqui na região, já tem como a gente colocar um stop nessa região. Então, a gente coloca a entrada ali na ineficiência e o stop abaixo do fundo. Pode ser direto na ineficiência, pode ser entrada direto no bloco. Eu costumo colocar a entrada direto no bloco para pegar ali no mínimo 3 vezes o nosso risco, que é um risco retorno bom já, tá? E aí a gente bate ali no mínimo 3 vezes o nosso risco. O mercado ele vem, captura a liquidez, pega na região do bloco e desenvolve muito forte essa movimentação. Claro, lembrando em consideração que tudo isso aqui se resume a um choque, é muito bom, porque ele está sendo um choque dentro de uma zona ali de liquidez, porém é um ótimo operacional para a gente estar seguindo. Vamos tentar pegar agora esse operacional de uma maneira diferente, quando ele já está no meio do movimento, sem ser durante essa movimentação de 1, 2, 3. Essa movimentação que a gente quer pegar agora, ela se chama FVG. Como que é isso? É o Fair Value Gap. É basicamente um order block que fica no meio da movimentação. Então o preço ele vem esticando, ó. Como vocês podem ver, ele cria uma zona, que seria esse bloco aqui, e ele vai deixar uma ineficiência entre o bloco, que é esse pavio, e o pavio posterior à impulsão. Logo aqui, pessoal, já é possível a gente estar dando uma entrada nessa região. O stop pode colocar abaixo, né? Um pouco. Eu costumo colocar o stop abaixo do pavio da impulsão. Se tiver pavio, se não tiver pavio abaixo do bloco. Nesse caso, a gente coloca abaixo do pavio da impulsão para pegar um movimento ali de no mínimo 3 vezes o risco, certo? Então o preço ele só estoura de novo, não chega lá para pegar nessa movimentação. Ele vem gerando novas ineficiências no meio do caminho, ó. Então a entrada poderia ser direto aqui, stop abaixo do pavio da impulsão para pegar 3 vezes o risco, ó. O preço vem andando, pega na região que a gente tinha comentado, e aí ele desenvolve para bem mais de 3 vezes o nosso risco. Esse é um tipo de trade que a gente consegue capturar com ineficiências. Então, se a gente pensar nas ineficiências, que são os FVOBs, né, ou então os Fair Value Gaps nessa movimentação, a gente consegue ter uma movimentação muito assertiva para pegar essas continuidades de alta do movimento. E eu não costumo pegar esses três, tá, pessoal? Sendo sincero, eu acho um pouco mais arriscado, eu gosto mais da validação por contexto, como eu venho trazendo para vocês anteriormente no canal, né? Algumas operações que eu venho trazendo aqui. Então são movimentações mais assertivas, mais calmas da gente estar operando. Mas só aqui nessas duas movimentações a gente já teria feito 6 vezes o nosso risco. E o que que significa isso, pessoal? 6 vezes o nosso risco. 6 vezes o nosso risco é basicamente 6 vezes o valor do nosso stop. Então, se a gente arrisca 100, teria feito 600. E quando a gente toma um único stop, a gente só perde 100. Com um lucro total de 500 numa diferença, né? Então, se a gente acerta duas e perde uma, ainda tem 500. Então, tipo assim, é muito forte o nosso operacional quando a gente pensa em questão de risco-retorno. A magia do risco-retorno é gigantesca, se seguida com o gerenciamento correto e tudo mais. Vamos tentar pegar mais uma operação dessa, pessoal? Olha só, o mercado ele estica bastante, certo? Ele vem aqui limpando a liquidez de alguns topos. A gente tem que estar sempre ligado no que está antes do gráfico, então a gente tem que estar de olho. Ó. Ele vem limpando a liquidez desse topo, limpando a liquidez daquele topo ali em cima. E ele está indo para fazer um movimento de BOS maior ainda, ó, que é basicamente esse movimento aqui. 1, 2, 3. Então, se a gente pegar esse movimento de 1, 2, 3, fica muito favorável uma tendência de alta, movimentações a favor dessa compra, né? E o que que a gente quer ver aqui, pessoal? Como o preço está chegando em uma região onde ele está criando ali uma liquidez forte de venda, que seria esse topo aqui, quando ele vem gerando essas movimentações, a gente gostaria de ver do preço subindo, capturando a liquidez, não demonstrando interesse nesse movimento, então ele vai cair fraco e depois ele volta a subir forte, gerando um movimento de validação de continuidade alta, que é esse POI de compras, né? Então o preço ele vem subindo, certo? Ele vai se movimentando ali, desce novamente até a região onde estava a nossa entrada, fica nessa lenga-lenga aqui. E aí, nesse caso, ele capturou a liquidez, entrou muita pressão vendedora. Quando entra muita pressão vendedora, a gente fica de olho nesse movimento, porque uma entrada de oferta
nesse grau aqui costuma gerar movimentações favoráveis a vendas, e aí a gente consegue perceber aqui também movimentações de vendas ligadas nesse conceito que a gente estava. Então a gente tem aqui esse FVOB, né? Então esse Fair Value Gap desse meio que gera essa região de ineficiência, e aí o preço vem, pega ali na entrada, dá para colocar o stop logo ali abaixo da região para vir trazendo aqui uma movimentação de 3 vezes o risco, 2 vezes o risco e pouco. Ó. Quando bate 2 vezes o risco, pessoal, lembrando, a gente já conduz essa movimentação para o 0 a 0. Então vamos ficar de olho no que ele faz aqui. Ó. O preço vai lá, chega em 2 vezes o risco, volta e sairia no 0 a 0. Isso é uma maneira da gente proteger o nosso capital. É muito interessante a gente pensar dessa maneira, porque cria uma leveza operacional. Então o trader, quando ele fica muito afoito operando, isso acaba prejudicando, né, o mental do trader e acaba cometendo, né, também erros de trade. Então, quando a gente cria essa leveza por meio de conduções, é muito importante. Então, esse é um tipo de condução, levar para quando bate 2 vezes o nosso risco, a gente leva o stop para o 0 a 0 para garantir que o preço consiga se movimentar de maneira mais livre, né? Mas lembrando, pessoal, o preço foi lá, capturou a liquidez, veio caindo sem gerar nada de vendas, voltou subindo e agora a gente espera ver um movimento de continuidade de alta, ó. Então o preço ele vem subindo, certo? E bem aqui ele gera o nosso padrão de continuidade de alta, que é essa zona toda aqui de demanda, pessoal. Como que ela é feita? Ela é constituída por esse movimento. 1, 2, 3, quebra os fundos com fechamento de candle e quebra os topos, logo ali em cima. Olha só que interessante, pessoal. Aqui no desenho, se a gente tirar de lá, dá para ver exatamente a quebra desse fundo, ó, o fundo sendo quebrado por aquele fechamento de candles. Aqui ele ficou um pouco grande, tá? Não ficou dos melhores, não. Já dava para ter dado uma entrada logo direto aqui quando ele voltou, né? E stop abaixo dos fundos para pegar uma boa movimentação de compras, pessoal. Olha lá, de até 3 vezes o risco, que é exatamente aquilo que a gente vem conversando já, que eu venho postando no canal com vocês aqui há um bom tempo já, ó. Olha lá, o preço vai lá, pega quase 2 vezes o risco, e aí ele acabou que estopou aqui nessa movimentação, mas é tranquilo. E aí ele vem se desenvolvendo, gerando essas continuidades, ó. Então o preço vai lá, volta na região, e aí ele gera pra gente de novo fora da região. Então ele sobe forte, volta caindo, vem subindo novamente, vem gerando esses padrões de continuidade de alta. Então, com esse stop, pessoal, a gente levando um stop nessa movimentação aqui, deixa eu trazer para vocês de novo, levando um stop nessa movimentação aqui, o que que acontece? Agora a gente não estaria mais 6 vezes o risco, a gente estaria 5 vezes o risco. Mas olha como o risco-retorno ele é muito favorável. Mesmo tomando um stop aqui, a gente ainda está no lucro e logo em seguida surge uma nova operação, que foi bem aqui nesse movimento. Ó. O preço ele vem, deu aquela corrigida que a gente viu ali, voltou subindo, e aí a hora que ele sobe mais forte ainda, ele gera de novo o padrão de continuidade alta, que é esse movimento aqui. A hora que ele valida essa movimentação, ó, validou a movimentação, toda essa zona se torna uma zona de compras novamente. A compra já pode ser colocada logo aqui no bloco, ou quando estiver barato. Se estiver muito barato, pode ser pego um pouquinho mais acima, não tem problema, para pegar pelo menos 3 vezes o nosso risco. Então, eu dei um exemplo de stop ali que aconteceu. Compra já dá para ser colocada logo ali em cima direto. Ó, se você quiser pagar um pouquinho mais caro, não tem problema. Ele valida também uma nova posição nessa movimentação. Ó, o preço faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos, certo? Então ele validou a posição ali também, mas já dava para ter dado entrada direta aqui no bloco, considerando que ele está dentro de um POI maior, que é esse POI anterior. Ó. O preço faz 1, 2, 3, quebra fundos e lá na frente quebra topos, validando aqui a nossa entrada. Então a entrada poderia ser logo direto ali no pavio, essa região de pavio, né? Então o preço pega ali para pegar e trazer aqui um desenvolvimentozinho de 3 vezes o risco nessa região, beleza? Então ele vem esticando bastante, dá umas corrigidas, e aí pega o nosso alvo ali. Só nessa movimentação, pessoal, a gente já estaria aqui então o 5 vezes o risco, né? E aí a gente teria pego mais 3 vezes o risco, totalizando 8 vezes o risco positivo, pessoal. Então, olha só, em pouco tempo, operando com paciência, ó, a gente consegue trazer um ótimo desenvolvimento. Lembrando, pessoal, que não é legal a gente ficar pegando vários trades em um dia só. Então, esse trade aqui ele ocorreu dia 3, aquele trade ali dia 10.
esse trade de stop ocorreu entre o dia 21 e o dia 13, né? Então, como é uma movimentação mais macro, dá tempo da gente ficar olhando os desenvolvimentos desse mercado. E ele vem trazendo várias validações para a gente conforme vai se movimentando, né? O preço ele vem gerando essas continuidades de alta e gerando essas validações por meio de order blocks e de ineficiências. Nesse caso aqui, pessoal, ele também cria uma movimentação desse tipo, mas ela é um pouco mais atípica. Como que acontece? Quando o preço ele dá uma puxada forte para cima, ou então uma puxada forte para baixo, e logo em seguida devolve o movimento tudo de uma vez, ó, como ele fez aqui, ele cria uma zona forte para vendas, ó. Então o preço ele tá aqui, a gente está aqui no 4 horas, né? Vamos diminuir 1 hora. Aqui numa hora dá pra gente perceber exatamente o que eu tô querendo dizer para vocês, ó. O preço ele veio, deu uma grande puxada forte para cima nessa movimentação, ó, ele puxa bem para cima e aí ele já devolve tudo de uma vez quebrando as mínimas. Isso aqui mostra controle vendedor nessa região. Então ele cria para a gente aqui zonas de oferta, né, como esse order block aqui, esse fair value gap aqui também, ó, que está entre esse pavio e esse pavio, entendeu? Então essas regiões elas são favoráveis para a gente estar pegando movimentações de venda. O mercado não quis saber delas, mas tem aqui, tende, né? Toda essa zona tende a ser uma região interessante para vendas. Então o preço ele está ali agora, ó, quando ele entra na zona, a gente quer ver uma validação por meio de POI ou por meio de choque quebrando estrutura, né? Uma microestrutura, tudo mais. Nesse caso ele vem subindo e fura a região de oferta. Dá uma lateralizada ali e dá uma ótima continuidade de alta a partir desse movimento. Olha que interessante, pessoal. Quando o preço está furando uma região de oferta, né, com interesse, com bastante intenção, a gente consegue ver que ele gera aqui pra gente um movimento de continuidade de alta. 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Quando ele faz isso, ele mostra o que pra gente? Zonas de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço. Logo, toda aquela zona ali que cria um POI de compras tem bastante liquidez. Deixa eu nivelar bem os fundos. Tem bastante liquidez. Logo, então, na entrada dessa região, já tem como a gente montar uma posição stop abaixo dos fundos para pegar ali um desenvolvimento de 3 vezes o risco, bateu bem mais de 3 vezes o risco. Então, olha só nesse vídeo a gente já conseguiu reunir 3 conceitos muito importantes para a gente estar pegando boas movimentações. Então, vamos estar numerando eles aqui. Conceito número 1. FVOBs e Order Blocks. São bastante as mesmas coisas, né? Então, o que é um Order Block? Vai ser um candle, ele fica localizado normalmente nos fundos ou nos topos das impulsões e movimentos de BOS, né? Então, depois de uma correção, quando dá uma grande impulsão, geralmente o Order Block fica nessa região. Ele é o último candle preto antes do grande movimento de alta, ou então o último candle verde antes do grande movimento de baixa, né? Então a gente pode localizar um order block dessa maneira. Olha lá. Isso aqui é um order block, o preço estava lá em cima. Ele veio subindo, né? Começou a cair muito forte, então esse é o último candle verde antes do movimento de baixa. Aqui dá um order block. Aqui também foi uma espécie de order block. Espera aí, deixa eu localizar ele aqui. Aqui, ó. Aqui também foi uma espécie de order block nessa região. Então, o preço deixou aqui esse bloquinho preto antes da impulsão de alta, ó. Então são vários order blocks que eles vão sendo gerados nesse meio de tempo, né? E aí a gente localiza eles. Como que a gente dá uma entrada no bloco? A gente espera o preço voltar lá, tocar na região. O stop tem que sempre vir acima dos topos, né? Então acima do order block, para pegar um desenvolvimento de baixa ou então com validação. O preço vem caindo e gera aqui um padrão que valide a nossa entrada, que também é o segundo ponto de entrada que a gente comentou aqui. Então não só para compras como para vendas, a gente consegue mapear várias oportunidades aqui. Nesse caso eu mostrei bastante movimentações de compras, né, em tempos gráficos maiores. Então essa foi a primeira movimentação. Depois, entradas em FVOB, que são aquelas entradas que entram no movimento que valida o order block. Então o order block é aquele candle preto, e ele é validado pela ineficiência, que é quando tem o pavio do order block e o pavio do próximo candle pós-impulsão. Beleza? Então, quando o preço ele volta para testar essa região, já tem como montar uma posição no fundo do candle da impulsão ou até mesmo na região ali um pouco abaixo
do início da ineficiência para pegar uma grande movimentação de alta, como eu mostrei para vocês ali agora há pouco. Beleza? E aí, pessoal, fora isso também, a gente também aprendeu aqui conceitos de continuidade de tendência. Então tem esses padrões de continuidade de tendência, quando o preço ele sobe forte, corrige fraco, vem subindo de novo, gerando o padrão de continuidade de tendência, que é o POI. E aí a nossa entrada vem diretamente ali, né? Então, direto na entrada do bloco, stop abaixo dos fundos para pegar ali no mínimo 3 vezes o nosso risco de desenvolvimento. Então, olha só, pessoal, 3 oportunidades, né? 3 configurações muito boas para a gente estar usando aqui conforme vamos se desenvolvendo no mercado, né? Então, tem como aplicar de diversas formas. Esse POI ele pode ser no rompimento de uma zona, né? Então, ele vem caindo, dá umas corrigidas, volta caindo de novo, gerando POI de vendas. Ele pode ser também para compras, né, no mesmo sentido, sobe, corrige, sobe de novo, gerando POI de compras, que é exatamente esse movimento que a gente viu aqui agora. O POI ele é desenvolvido dessa forma, 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos. O desenho fica exatamente dessa maneira, ó, e pega os bons desenvolvimentos, né? Então a gente teve aquele, teve esse POI aqui, teve esse outro POI aqui, teve a região de ineficiência que a gente comentou, teve entradas em order blocks, que foi essas aqui. Só seguir o operacional da maneira como tem que ser feito. Assiste de novo o vídeo, vamos dando uma olhada aí para ver se vocês têm alguma dúvida. Mande nos comentários caso tenha alguma dúvida, eu vou tentar responder todos vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê o like aí para ajudar também a divulgação do conteúdo, beleza? Vamos juntos, se vocês gostarem, continuem a me seguir aí, que eu vou trazer muito mais vídeos iguais a esse, tá bom? Valeu, fui!